E aí, galerinha do nono ano, beleza? Professor Rogério aqui com você, Instituto Educacional Elim, onde nós temos Deus em primeiro lugar e o ensino de qualidade é sempre, como vocês já sabem, né? Galera, é o seguinte, hoje, antes de iniciar a aula aqui, nós vamos fazer uma revisão, certo? Revisão de quê, professor? Da prova, só para poder vocês se atualizar aí como é que encontram as respostas, beleza? Pronto, então vamos lá, né? Para nossa revisão. Seguinte, pessoal, vocês sabem lá que era para marcar só certo ou errado, né? Então, bem tranquilo aí. Vamos aqui. Ok. Primeira questão, ó. Razão entre duas grandezas. Razão, né? Tá falando sobre razão, né? Entre duas grandezas é a comparação das medidas dessas grandezas por meio de uma divisão. Então, aqui está correto, né? Certo. Beleza? A razão é uma divisão. Aí aqui ele só enche linguiça, né? Razão entre duas grandezas é a comparação das medidas dessas grandezas por meio de uma divisão. Certíssimo. Certo? A igualdade entre duas razões é uma proporção. Também está certo, né? Ó. Proporção é a igualdade, ó, de duas razões. Beleza? Muito bem. Terceira questão, ó. Na razão A dividido por B, A é o antecedente, tá certo? E B é o consequente, também tá certo. Então, gabarito certo, beleza? Muito bem. Na proporção 20 dividido por 5 igual a x dividido por 2, encontramos o valor de x sendo 8. Vamos fazer aqui, ó. Aqui eu vou fazer rapidinho, né? Ó. Eu quero isolar o x, né? Eu quero isolar o x de um lado. Então, só pego o 2, ó, e jogo lá para o outro lado multiplicando, entendeu? O 20. Então vai ficar 20 vezes 2 vai dar 40 dividido por 5 igual a x. Então eu tenho que x é igual a 40 dividido por 5 é 8, né? Fácil e sossegado, né? Então está certo também. Beleza? E a questão 5, ó, a escala numérica representada por uma razão. Certíssimo. A escala numérica é representada por uma razão. Tranquilo, né? Aí. Bem sossegado. Vamos lá, galerinha. Para a sexta questão, certo? Da prova. Ó, diz assim: um triângulo retângulo tem dois catetos medindo respectivamente 6 e 9. Sabendo disso, consigo descobrir o valor da hipotenusa, que é 10. Galera, é o seguinte, eu vou usar o exemplo desse triângulo que já está aqui embaixo, que é um triângulo retângulo, né? Porque tem um ângulo reto. Aí ele diz que um cateto é 6. Deixa eu só ver aqui. Um cateto é 6 e o outro é 9, né não? E aí ele diz a hipotenusa, né? Que a hipotenusa é 10. Será que é 10 mesmo? Aí é muito fácil só usar Pitágoras, né? Ó. A ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Sabendo que A é a hipotenusa e B é um dos catetos e C é o outro cateto. Então só substituir, ó. A ao quadrado vai ser igual a 6 ao quadrado mais 9 ao quadrado. Isso aqui ao quadrado vai ser igual a 36 mais 81, né? A ao quadrado vai ser igual a 7, 3 com 8 dá 11, 117. A vai ser igual a raiz quadrada de 117. E pronto, pessoal, para por aqui. Por que eu vou parar por aqui? Porque é o seguinte, ele não está dizendo que a hipotenusa é 10? Para a hipotenusa ser 10, esse valor aqui teria que ser quanto? 100, não? Que raiz quadrada de 100 é 10. Então, como aqui não é 100, então não preciso nem desenvolver esse raiz de 117 aí. Entendeu? Eu já sei que a questão está errada. Beleza? Deixa eu deixar aí. Esse dá certo. Certo? Deixar a resposta aí. Questão 7, pessoal, diz assim: utilizando a trigonometria, encontrei o valor de A, que é 10. Ó, o valor de A, que é 10. Aí é só você lembrar da ideia dos seno, cosseno e tangente, né? Ó, seno, cosseno e tangente, né? E as fórmulas, né? Coca, né? Coca.
Coca duas vezes, aí sobre hipotenusa, certo? Então você vai analisar esses três agentes aqui, né, da trigonometria, o seno, o cosseno e a tangente. De acordo com o teu triângulo, como tu tem um triângulo retângulo, então tu pode utilizar esse aqui, certo? Tipo, porque tu pode usar a hipotenusa para resolver, né? Show de bola. Aí tu vai observar, tu tem o seno, né? Tu tem o ângulo que é 30. Tu tem um ângulo que é 30 e tu tem o cateto oposto ao ângulo. Ó, tu não tem o cateto oposto? Então, qual é a forma que eu tenho o cateto oposto? Ah, professor, tem o seno e tem a tangente. Eu vou usar qual? Show de bola. Vamos olhar o que é que tem mais. O cateto adjacente aqui, tu tem? Não. Então não pode ser tangente. Porque para tangente eu precisava do cateto adjacente. Então, com o cateto oposto só sobrou o seno. Então eu vou utilizar a fórmula do seno. Beleza? Então vai ficar lá, seno de 30 vai ser igual ao cateto oposto, que é 4, dividido pela hipotenusa, que é o valor de A. Certo? Então vai ficar muito fácil. Vai ficar A igual a 4 dividido pelo seno de 30. Seno de 30 é quanto, pessoal? É 1 meio, não é não? 1 meio, ó. 1 sobre 2. Então A vai ser igual, ó, divisão de fração, repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Certo? Então A vai ser igual a 8. E a questão está me dizendo que é igual a 10. Não. É errado, né? Questão 7 é errada. Beleza? Questão 8. Ó. Utilizando a lei dos senos, encontrei o valor de A sendo 10. Como é a lei dos senos, pessoal? Eu faço uma proporção entre o lado e o lado dividido pelo seno do ângulo oposto, né? Pelo outro lado dividido pelo seno do ângulo oposto. Não é a lei dos senos? Então eu vou pegar A dividido pelo seno de 60, que é o ângulo oposto ao lado A. Vai ser igual, visto que é uma proporção, né? Vai ser igual a 5 dividido pelo seno de 30. Então vai ficar assim, ó. A dividido pelo seno de 60, que é o seno do ângulo oposto, igual a 5 dividido pelo seno de 30. Isso aqui, pessoal, eu já isolo o A, que é o valor que eu quero, vai ser igual a 5 que multiplica seno de 60, ó, que o seno de 60 passa lá para o outro lado multiplicando, porque ele está dividindo, né, de um lado da igualdade, dividido pelo seno de 30. Aqui o A vai ser igual a 5 que multiplica. O seno de 60, pessoal, é raiz de 3 sobre 2, né? Vamos lembrar aqui. 30, 45, 60. Aí eu tenho seno, cosseno e tangente, né? Que é 1, 2 e 3. Aí raiz aqui sobre 2, né? Raiz de 3 sobre 2. E aqui seno de 30 ao meio. Então o seno de 60 vai ser raiz de 3 sobre 2. Dividido pelo seno de 30. O seno de 30 é 1 meio, ó. 1 sobre 2. Aqui como é que eu faço? A vai ser igual a 5 que multiplica raiz de 3 sobre 2. Aqui eu tenho divisão de frações, né? Ó. Repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. 2 sobre 1. 2 cancela com 2. O A vai ser igual a 5 raiz de 3. E a questão está me dizendo que é quanto? 10? Está errado. Questão 8 está errado. Certo? Muito bem. Vamos para a questão 9. Utilizando a lei dos cossenos, encontrei o valor de A sendo 7. Pronto. A lei dos cossenos, pessoal. Quer que eu dê a dica para vocês? Você não está procurando o valor de A? Não é? Ó? Então procura deixar ele antes da igualdade. Ó. Essa é a fórmula. O lado ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. Que o outro lado é 5 ao quadrado e o outro é 7 e ao quadrado. Entendeu? Ó? A soma dos outros dois lados, cada um dos lados ao quadrado, menos 2 que multiplica os lados, ó, 5 e 7. Eu tô 7 feio medonho. Pera aí. 7 vezes o cosseno, já que é a lei dos cossenos, cosseno do ângulo oposto ao lado que eu deixei lá antes da igualdade, ó, certo? Cosseno de 60. Beleza? Qual é o cosseno de 60?
Vou fazer aqui, ó, só pra gente brincar e lembrar, ó, 45, 30, 45, 60. Aí eu tenho o seno e tenho o cosseno. Aqui é 1, 2, 3, 3, 2, 1. Vai ser 1/2, né? Ó, 1/2. Cosseno de 60 é 1/2. Beleza. Lembrando que aqui se eu fosse fazer tudinho, né? Ó, tudo dividido por 2, tá? Aonde não tem 1 eu coloco a raiz, o radical, né? Dividido por 2, raiz, né? Certo? Cuidado, pessoal, para não achar que, por exemplo, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, né? Mas não é assim não, ó. Raiz de 3 sobre 2 não, viu? Esse 2 aqui do denominador não faz parte do radical não. Cuidado. Porque aqui tu tá dizendo que todos os dois tu tem que tirar a raiz. E tu vai tirar a raiz só do numerador. Presta muita atenção nisso para não confundir, certo? Então é 1/2, né? Então vamos para lá. O A é o que eu estou procurando, igual 5 ao quadrado dá 25, 7 ao quadrado dá 35, dá 49, menos 2 vezes 5 dá 10, 10 vezes 7 dá 70, vezes 1/2, né? Cosseno de 60 é 1/2. Esse 70 eu cancelo com 2 aqui, fica 35. E vamos lá. A ao quadrado vai ser igual 25, vai dar 39, né? Ó, que eu tenho 25 positivo, com 35 negativo vai ficar menos 10. 49 menos 10 dá 39. Então A vai ser igual a raiz quadrada de 39. Tá errado também, né, pessoal? Porque ele tá dizendo que o A é 7, ó. Não pode ser 7, porque para o A ser 7, aqui dentro, ó, tinha que estar o quê? 49. E tá 39. Então não vai dar. Se você tirar a raiz de 39, vai dar 6 e alguma coisa. Não dá 7. Beleza? Então questão errada. Aqui o valor do triângulo. Tá. Ó, o valor de A no triângulo ao lado é 15. Aqui você vai escolher o que é que você quer usar. A lei dos senos ou dos cossenos. Qualquer um dos dois dá certo. Certo? Então é o seguinte, ó. Você vai ter que ir lá na tela tabelinha lá e pesquisar quanto é o ângulo de 50, né? Muito bem, meu bem. Muito bem, meu bem. Ai. Eu vou utilizar aqui, pessoal, a lei dos senos, certo? Vou resolver aqui utilizando a lei dos senos. Beleza? Vou pegar, ó, um lado dividido pelo seno do ângulo oposto é igual ao outro lado dividido pelo seno do ângulo oposto. Certo? Professor, não podia pegar o 14 dividido pelo seno de 70 não? Podia. Sem problema. Só porque o seno de 70 é mais difícil você achar. Aqui na verdade você vai lá na tabela e acha também, né? Mas eu quis usar o seno de 60 porque o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, né? Que vai dar a mesma dificuldade, mas tudo bem. Certo? É raiz de 3 sobre 2. Eu não quero o valor de A, então vai ficar assim, ó. A igual 13, que multiplica seno de 50, que o seno de 50 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, dividido pelo seno de 60. Aí agora eu vou só brincar aqui, né? Ó. A vai ser igual a 13, que multiplica. Seno de 50 é quanto, hein? É 0,766, certo? É o seno de 50, beleza? E aí eu divido por seno de 60, que é 1/2. 1/2 não, raiz de 3 sobre 2, né? Seno de 60, 30, 45, 60, seno 1, 2, 3, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Beleza? Aí aqui, papai, tu vai multiplicar, né? Tu já pode até fazer assim, se quiser, ó. Tu vai inverter. 13 que multiplica 0... 13 que multiplica 0,766 vai dar 9,958,
que multiplica, ó, repita a primeira e o inverso da segunda, 2 sobre raiz de 3, certo? Professor, a lei dos cossenos ficava mais fácil. Pronto, depois você faz por ela, entendeu? A vai ser igual. Aí aqui, pessoal, seguinte, eu posso multiplicar por 2 aqui, ó, certo? Do jeito que tá aí, direitinho. Vezes 2 vai dar 19,916. Aí vai ficar sobre raiz de 3, né? E aí, geralmente, a gente não deixa um resultado com a raiz embaixo, não. A gente faz a racionalização, né? Professor, como é que eu faço isso? É só tu multiplicar por raiz de 3 embaixo e raiz de 3 em cima, certo? Porque quando tu multiplicar raiz de 3 vezes raiz de 3, vai dar 3. Vai ficar com 3 aqui embaixo, ó. Certo? E aí em cima vai ficar 19,916 raiz de 3, certo? Sobre 3. Professor, e vai dar quanto esse negócio aí? Aí tu faz, ó. 19,916 dividido por 3 vai dar aproximadamente 6,64 vezes raiz de 3. Raiz de 3, pessoal, é aproximadamente 1,73, né? Aproximadamente 1,73. Aí é só tu multiplicar 1,73 vezes 6,64. Vai dar aproximadamente, ó, aproximadamente 11,5. 11,5. Aproximadamente, né? E aqui a questão tá dizendo que é 15, né? Então tá errado. Beleza? Muito bem. É isso aí, garotada. Espero que todos tenham acertado, né? Que na verdade todos tiraram 10, não foi? Parece que todos tiraram 10 lá na prova. Deixa eu só dar a boa notícia aqui para vocês. Deixa eu abrir o arquivo aqui. Cadê? Boletim. Nono ano matemática. Pontos da prova. Tudo 10, ó. Todo mundo tirou 10 na prova, certo? De matemática. Só tem 3 alunos que estão faltando aqui enviar as 30 questões, né? Para poder fechar a média. Entendeu? Então, vocês precisam enviar as questões pra gente fechar as médias, certo? Muito bem. Galera, é o seguinte, aí foi a revisão da prova, agora nós vamos pro conteúdo, beleza? Conteúdo. Galerinha, é o seguinte, o conteúdo de hoje nós vamos estudar sobre circunferência, arcos e relações métricas, certo? O capítulo 10 e o capítulo 11, polígonos regulares. Seguinte, galera, ó. Fiquem ligados logo na atividade de casa, certo? Para não se perder aí. Atividade de casa, eu vou até marcar aqui, ó. Mesma coisa, as 30 questões, baseado nos 2 capítulos, ó. Capítulo 10 e 11. O dia que eu vou receber as questões é o dia 30 do 10, na sexta-feira. Pessoal, ó, se organizem para poder não se perder no prazo, ó. Porque aqui nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos 8 encontros, ó. Se você pegar 30 e dividir por 8, vai dar o que? Aproximadamente 4, né? E 4 vezes 8 dá 32. Então, se você fizer 4 questões, que 3, mano. 4 questões por cada dia de aula nosso, você faz as 30 questões brincando, pessoal, certo? E dependendo das questões, você faz até mais em cada aula. Então, na verdade, assim, precisa de um interessezinho maior para fazer, né? Porque não tem negar, professor, eu tô terminando as questões no dia de entregar, mano. Certo? Vamos ter mais um cuidadozinho aí, beleza? Mas tudo bem. E eu sempre digo, né? Precisar de mim, eu tô aqui, né? Tô às ordens aqui.
para ajudar no que eu puder. Então vamos arrochar o nó, né? Vamos arrochar o nó aí. Pois bem, galerinha. Você se organiza aí, beleza? Para entregar as 30 questões em dia. Vai ficar tudo certinho e bonitinho, tá ok? Então, sem delongas e sem perda de tempo, vamos para o nosso conteúdo. Hoje vamos estudar, né, páginas 228 até a 232. E eu montei aqui um resumozinho, certo? Baseado nas minhas pesquisas aí, estudos, para a gente ir direto ao ponto, certo? Não perder tempo não. É o seguinte, galera. Primeira coisa que você tem que entender sobre o estudo de circunferência, arcos e relações métricas é o número π. Tranquilo? Porque ele vai ser muito utilizado nas fórmulas aí, certo? Você calcular e tal, beleza. Então é o seguinte, o que é o número π? O número π, pessoal, é uma razão entre a circunferência e o diâmetro, certo? Circunferência e o diâmetro. Você tem aí um círculo, né? Vou usar essa linguagem aqui para você entender. Aí você pega, ó, você vai entender o que é o diâmetro e a circunferência também. Vou te explicar aqui, ó. Deixa eu só limpar aqui esse para você entender, ó. Você viu que eu tirei a tintazinha aí da lateral, né? Ou seja, do miolo, como diz a história. Deixa eu só deixar aqui mais destacado. Pronto. Aqui você tem só o contorno, né? Ó, contorno de um círculo, vamos dizer assim. Esse contorno, pessoal, é o que nós chamamos de circunferência. Abordamos esse ponto, né? O que é circunferência, professor? É esse contorno de um círculo, certo? É o contorno do círculo, bem simples, beleza? Professor, e com esse negócio aí não é um círculo, não, pera aí, tenha calma, né? Circunferência é o contorno do círculo. E o que é o círculo? Agora eu vou colocar para ti aqui, ó. O círculo, galera, é o que está no meio. Vamos dizer assim, vou usar essa linguagem para você entender, ó. Vou colocar o círculo agora, ó. Nós estamos só com a circunferência aí no desenho, tá vendo? Só a circunferência, que é o contorno. Agora eu vou colocar o círculo em branco. Olha, ó. O círculo. Entendeu? Então o contorno é a circunferência. E o círculo é toda a parte interna ali da circunferência. Entendeu? Compreendido aí, né? O circunferência, vou repetir. Circunferência é o contorno. E o círculo é o miolo. Tá aí, ó, que tá em vermelho. Eu tô mudando as cores do círculo, viu? Ó, amarelo, verde, azul, tá vendo? O círculo está mudando, o círculo, certo? Não confunda, o círculo está mudando. Agora eu vou deixar o círculo branco e vou mudar a cor do contorno. Ó, o contorno, ó. Preto não dá para ver, né? Vermelho, tá vendo? Esse contorno é a circunferência. Circunferência, ó, vermelha, verde, azul, tá vendo? Tô mudando a cor da circunferência agora. Estou mudando a cor para você perceber a diferença entre a circunferência e o círculo. Não confundam, certo? Não confunda. Beleza? Então acho que ficou claro aí, né? Circunferência é o contorno e o círculo é o miolo, né? Parte do meio. Show de bola. Então, círculo também foi abordado. Agora vamos entender o que é o raio, para a gente chegar lá no número π. Tu vai já entender, ó. Raio. O que é o raio, pessoal? O raio é o seguinte. Não é o batalhão do raio não, viu? É o raio da circunferência. O que é esse raio, professor? Você pega aqui um ponto central, um ponto bem no meio, certo? Bem no meio. E traça uma reta assim até a circunferência. Esse traço aqui é o raio. Beleza? Simples, né? Se lembra, tem que estar no centro, certo? No centro da circunferência. E o que é o diâmetro? O diâmetro é 2 vezes o raio, ó. Que aqui nós vamos fazer assim, ó, retinho aqui, ó. Aqui você tem o raio de novo, né? Então você tem ele todinho aqui, o diâmetro, certo? Que é 2 vezes o raio. Entendido, pessoal? Então o diâmetro, deixa eu pintar aqui de amarelo que é para marcar que eu já falei sobre isso. O diâmetro é 2 vezes o raio, tá aqui, ó, 2R, certo? Porque o diâmetro é, ó, de um lado da circunferência até o outro lado, passando pelo centro, certo? Tem que passar pelo centro.
Se não passar pelo centro, não é o diâmetro. Fica ligado nisso aí, certo? Professor, e pode ter alguma reta assim que não passa pelo centro? Como é que a gente chama? Vamos chegar lá, beleza? Tem calma aí. Com essas informações, você já consegue entender a ideia do número π, certo? O que é o número π? É a medida da circunferência, que a circunferência é como se fosse o perímetro, né? Que é o contorno, ou seja, é o perímetro desse círculo aqui, ó. Perímetro, que é o contorno dele. Quando eu estou com um quadrado, por exemplo, aqui, ó. O que é o perímetro, né? O contorno, né? Pois é a mesma coisa, ó. O perímetro aqui vai ser o contorno, então é a circunferência. A circunferência é a mesma cor de perímetro, a mesma cor de contorno, mesma coisa, certo? Se tratando de um círculo aí. Então o que é a circunferência? É o contorno do círculo, é o perímetro do círculo, beleza? Então o número π ele é encontrado com essa fórmula aqui, pessoal, ó. Circunferência, que é o comprimento da circunferência aqui, né? Ou seja, o perímetro do círculo, dividido pelo diâmetro. Então se você pegar qualquer figura aí redonda, vamos dizer assim, né? Uma pizza, um CD, um prato, e você medir a circunferência dela e dividir pela medida do diâmetro, você vai encontrar essa medida aqui, ó. Aproximadamente 3,14. Vai dar 3,14, 15, 9, não sei o que mais lá. Certo? Mas geralmente se usa 3,14 aí como padrão, com duas casas decimais. Então é assim que você encontra o número π, certo? É por isso que o número π é muito importante nesse estudo de circunferências, arcos, essas coisas. Beleza, pessoal? Muito bem. Então vamos para a tangente, né? O que é a tangente, professor? É qualquer reta que você traça aqui, ó, reta ou segmento de reta, que ela tem apenas um ponto de encontro com a circunferência. Então isso aqui é uma tangente, beleza? Tangente. É uma retazinha aqui, ó, um segmento de reta ou semi-reta, conforme você queira traçar aí, que ela toca a circunferência em apenas um ponto. Nós dizemos que essa reta ela é tangente à circunferência, beleza? Tranquilo, né? Isso aí. E o que é a reta secante, professor? Pronto, secante é quando você passa um assim, ó. Não deu para ver direito aí não, né? Deixa eu colocar outra cor aqui. Deixa eu ver se azul dá certo. Ó. A reta secante você passou aqui, ó. Pronto, aqui você tem uma secante, né? Ó, secante. Beleza? E o que é a corda, professor? Pronto, a corda é isso aqui, ó. Desse ponto onde ele interceptou aqui, ó. Essa reta secante, ela não interceptou a circunferência em dois pontos. Por exemplo, ponto A, ponto B, não foi? Então esses pontos aqui, ó, essa retazinha que ficou aqui compreendida entre esses dois pontos é a minha corda, que é o meu segmento de reta, na verdade, não é uma reta, né? É um segmento de reta. Por quê? Porque ela tem início e tem fim. Beleza? Aí isso é uma corda. Tranquilo? Show de bola. Professor, e o que é um arco? O arco, pessoal... Vamos supor que você tem aqui, ó, uma abertura assim, ó, certo? Essa abertura aqui, ó, é um arco da circunferência, beleza? Aqui vamos supor você tem o ponto B e o ponto, vamos botar o ponto C e o ponto D, né? Ponto C e o ponto D. Então você tem um arco ali, ó, nessa figura ali você tem um arco CD, né? Ó, apresentado assim, ó, CD, um arcozinho, né? E esse arco, pessoal, ele pode ter variados ângulos, certo? Eu posso ter um ângulo aqui de 10 graus, posso ter um ângulo de 20, 30, 45, 90, 180, 360 graus, que é uma volta inteira, né? O arco de uma volta é a mesma coisa da circunferência, né? Se você tem um arco de uma volta, ele deu 360 graus, né? Então ele deu uma abertura total aí, ó. O comprimento do arco de uma volta é de 360 graus. Então é a mesma coisa do perímetro do círculo, certo? Mesma cor da circunferência aí. Beleza? Bem tranquilo isso aí, né? Show de bola. Aí o seguinte, galerinha. Esse aí é o arco, né? No livro de vocês tem mostrando aí na página
230 e 231, como é que você chega nessa fórmula? Que essa fórmula aqui é para você calcular o comprimento do arco, certo? Eu não tenho esse arco aqui CD, beleza? Como é que eu calculo esse comprimento? Você precisa do ângulo para poder fazer isso, certo? Porque é o seguinte, ó, eu vou fazer bem aqui assim, colocar verde aqui, ó. O que é esse L aqui, ó? Vou colocar bem aqui, ó. Esse L é o que? É o comprimento do arco, certo? Deixa eu só ver aqui o negócio. Ixi, pega tudo. É o comprimento do arco. Vou colocar só assim, ó, comp do arco, para caber aqui, ó. Comprimento do arco, certo? O L é o comprimento do arco. O π você sabe o que é. O R é o raio, certo? E esse alfa aqui é o ângulo. É o ângulo do arco, certo? Que é esse ângulo aqui, ó, da abertura do arco ali, ó, que é 10 graus. Então essas são as informações que você precisa para encontrar o comprimento do arco aí, beleza? Precisa do raio e do ângulo do arco. Aí você encontra, porque o π você já sabe que é aproximadamente 3,14, né? Então você consegue calcular aí tranquilamente. Beleza? Show de bola. Então isso aí é o arco, certo, pessoal? Bem tranquilo. O arco é um pedacinho aqui que você delimitou aí. Um pedacinho da circunferência. Show de bola? E aí você encontra por essa fórmula. L, que é o comprimento do arco, é igual a 2πr, que é 2π vezes o raio, vezes o alfa, que esse alfa é o ângulo do arco lá, dividido por 360, beleza? Lembrando que você pode também modificar aqui uma coisa, ó. Você não tem o 2 e não tem o R. 2R significa o quê? Diâmetro, ó. Diâmetro. Então se a questão te der o diâmetro, tu pode calcular também, entendeu? Tu pode reescrever essa fórmula assim, ó. Comprimento do arco vai ser diâmetro vezes o raio vezes o ângulo alfa dividido por 360. Tu tem que entender isso aí, ó. A questão pode te dar o raio, aí tu usa essa, ó, com raio. Ou a questão pode te dar o diâmetro. E aí é só tu transformar. Aqui eu botei 2π, né? 2π. Diâmetro vezes o π vezes o ângulo alfa dividido por 360. Aí tu acha também. Então tu tem que saber isso aqui, que o diâmetro é 2 vezes o raio, certo? Que a questão pode te dar o diâmetro, aí tu transforma, tu encontra o raio, ele pode te dar o raio, tu encontra o diâmetro. Entendeu? Então a fórmulazinha do diâmetro tu pode fazer assim, ó. Essa fórmulazinha do diâmetro, ó. Diâmetro é igual a 2R. Pode até escrever isso aí, ó. Diâmetro igual a 2R, 2 vezes o raio. Então se a questão te der o diâmetro, tu encontra o raio, que é só pegar o diâmetro aí dividido por 2, ó. Pega o 2 e passa para o outro lado dividindo, certo? Se a questão te der o raio, é só tu multiplicar por 2 e encontra o diâmetro. Beleza? E aí tu tem que conseguir enxergar isso aqui, ó. Isso aqui é o diâmetro, ó. 2R, tá vendo? 2R é o diâmetro. Então tu pode substituir na fórmula também. Entendeu? Muito bem. Tem também, pessoal, a área do círculo, ó. Tu pode calcular essa areazinha do círculo aqui, ó. Essa parte branca. Como é que tu calcula, ó? Aí círculozinho, que é a área do círculo, é igual a πr ao quadrado, ó. Você pega o π vezes o raio ao quadrado. Aí você encontra a área do triângulo. Do triângulo não, do círculo. Beleza? Formulazinha que você tem que decorar aí, certo? Vou até marcar aqui para você decorar. E você encontra também o comprimento da circunferência em função do raio. Certo, galerinha? Aí é o seguinte, ó, o comprimento da circunferência em função do raio e em função do diâmetro. Qual a diferença? É porque eu peguei a mesma coisa, ó, 2R e transformei no diâmetro, ó. Entendeu? Só essa a diferença. Aí o que é o comprimento da circunferência? O comprimento da circunferência
é isso aqui, ó, que a gente usa para encontrar o π, né? Ó, com circunferência, que é o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro. Então, como é que eu encontro esse comprimento da circunferência? Tá aqui, é 2πr. 2 que multiplica o π, que multiplica o raio, certo? Aí você pode... Aqui é o comprimento da circunferência em função do raio, porque se a questão te der o raio, tu usa essa fórmula, 2πr. E se a questão te der o diâmetro, tu usa assim, ó, diâmetro vezes o π, certo? Cuidado para não confundir esse π com o r, viu? Ó? Porque aqui eu peguei, ó, o 2 e o r, transformei no diâmetro. Aí joguei aqui, ó. Entendeu? Porque 2r não é o diâmetro. Então tá aqui, ó. Diâmetro vezes o π. Também consigo encontrar o comprimento da circunferência. Então a questão pode te dar o raio ou pode te dar o diâmetro. E com qualquer uma das informações, tu consegue calcular o comprimento da circunferência. Beleza? Bem tranquilo aí, né? Pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Esse é o conteúdo que a gente precisa aprender hoje. Eu vou só revisar aqui, certo? Vou repetir aqui revisando para você relembrar. Ó. O que é o número π? O número π é um padrão aí do comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro. Lembrando que você não vai precisar estar calculando o π. O π ele já é padronizado em aproximadamente 3,14. A questão também pode te dar, certo? Pode te dar o valor, beleza? Então, se a questão não te der o valor, tu usa 3,14 aproximadamente. Show de bola? Circunferência é o contorno do círculo. O círculo é o que está dentro da circunferência, né? É o miolo, é o centro ali, é aquele plano que está dentro da circunferência. O raio, vamos dizer que é a metade, né, do diâmetro, ou seja, é do centro do círculo até a circunferência. Do centro da circunferência até a circunferência. Também você pode falar assim, certo? Isso é o raio. E o diâmetro é 2 vezes o raio, que é de um lado da circunferência ao outro, passando pelo centro, certo? Quando você tem um segmento de reta que não passa pelo centro, aí você vai ter uma corda, né? Ó. Lembra aqui da corda? Você tem a corda, ó. Ponto A e B aqui, ó. Você vai ter uma corda. Agora, se esse segmento de reta passar pelo centro e for de um lado da circunferência até o outro lado, aí você tem um diâmetro, beleza? Aí a tangente, o que é a tangente? É uma reta ou segmento de reta ou semi-reta que toca a circunferência em um único ponto, certo? Ela toca a circunferência em um único ponto. E quando essa reta ou segmento de reta toca a circunferência em 2 pontos, ela é uma secante, beleza? Reta secante. E 2 pontos aqui, ó, A e B, que delimitam esse segmento de reta de um lado da circunferência até o outro, né? Ou seja, interceptando a circunferência em 2 pontos, beleza? Se não passa pelo centro, é chamado de corda. Se passa pelo centro, é chamado de diâmetro. Beleza? O arco é esse segmentozinho aqui, ó, é um pedaço, vamos dizer assim. O que é um arco? É um pedaço da circunferência. Beleza? Ou pode ser a própria circunferência, que é no caso quando é o arco de uma volta toda. Certo? E aí tá aqui a formulazinha para você encontrar o comprimento do arco. Ó, 2πr vezes o ângulo dividido por 360. E se tu observar, ó, quem é esse 2πr aqui, pessoal? É a própria circunferência, não é não? Ó? 2πr, né? A própria circunferência. Então é a circunferência vezes o ângulo dividido por 360. Beleza? Vou deixar, né? Deixar isso aí marcado. Beleza? Ó, esse 2πr é a própria circunferência. Show? Então o comprimento do arco, circunferência vezes o ângulo dividido por 360. Circunferência vezes o ângulo lá do arco dividido por 360. E aí você pode destrinchar essa circunferência. Quem é a circunferência? 2πr. Você decora como ficar mais fácil para você, né? Beleza? E aí você pode também fazer em função do diâmetro. O diâmetro vezes o π vezes o ângulo dividido por 360 para encontrar o comprimento do arco. Tem também a área do círculo, que é πr ao quadrado. Cuidado para não confundir a área do círculo com a circunferência. A área do círculo você está calculando essa área aqui.
certo? E aí vai ficar ao quadrado a medida. Que o raio, se o raio for dado em metros, vai ficar metros ao quadrado. Se o raio for dado em centímetros, vai ficar centímetros ao quadrado. Diferente da circunferência, que não vai ficar ao quadrado, certo? Então, preste atenção nisso. A área vai ficar ao quadrado. Se eu te der o raio, por exemplo, o raio é 2, R é 2. Calcule a área. Aí tu vai fazer, a área é igual a π R ao quadrado, né? Aí o R ao quadrado dá quanto? Vai dar 4 vezes 3,14, né? 4 vezes 3,14 vai dar 12,4 com 6, 64, né? Aproximadamente. Aí, ó, se for centímetro, vai ficar centímetro ao quadrado. A área, certo? Centímetro ao quadrado. Por quê? Porque eu elevei o 4 ao quadrado e a unidade também vai para o quadrado, certo? Preste atenção para não confundir a área com circunferência. A área do círculo é uma coisa, circunferência é outra coisa. A área do círculo é aquela área lá preenchida, do centro lá, do miolo, né? A circunferência é o perímetro do círculo, vamos dizer assim, né? É o contorno do círculo. E tem o comprimento da circunferência em função do raio, que é o comprimento C, é 2πr, e tem em função do diâmetro, que o comprimento C é igual ao diâmetro vezes π, beleza? E aí você escolhe o que fica melhor aí para você decorar. Tranquilo, pessoal? Essa é a teoria. Certinho, 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 né? Vamos para só resolver esse passo a passo aí da questão 229, questão 1, certo? Diz assim, a roda de uma bicicleta tem raio de 44 centímetros. Aí você já anota, raio 44 centímetros. Qual é a distância que essa bicicleta percorre quando a rota dá 1000 voltas, ó? 1000 voltas? Então são 1000 voltas, né? Beleza. Aí tá dizendo para usar o π, ó, como 3,14, né? Show de bola. Pessoal, 1000 voltas, né? Você concorda que para me saber a distância, eu tenho que pegar as 1000 voltas, multiplicar pelo comprimento da circunferência, ou seja, do perímetro da roda, do contorno da roda. Entendeu? Porque, por exemplo, se o contorno da roda aqui der 1 metro, ou seja, quer dizer que quando essa roda der uma volta todinha, ele vai ter percorrido 1 metro. Aí é só multiplicar 1000, ó, 1000 vezes 1, que vai dar 1000 metros. Entendeu aí a ideia? Ah, professor, entendi. Então o que é que você precisa achar? A circunferência. Qual é a fórmula da circunferência? Né? 2πr. Então circunferência vai ser igual a 2 que multiplica 3,14 que multiplica o raio, que é 44. Circunferência vai ser igual a 88 vezes 3,14. Circunferência vai ser igual 88 vezes 3,14, galerinha, vai dar 276,32 centímetros, viu? Ó? Porque a unidade aqui é centímetro. Então é só tu vir aqui e substituir, ó, 1000 vezes a circunferência 276,32. Aí aqui, como tu tá multiplicando por 1000, tu anda 3 casas decimais, né? Ó, 1, 2, 3. Então vai ficar 276,320 centímetros. Pronto. Essa aqui é a quantidade, a distância que essa bicicleta vai percorrer ao dar 1000 voltas, né? A roda dela. Professor, mas eu quero em quilômetro, não quero em centímetro. Então vamos para a formulazinha, né? KH dá beleza. Aí, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, né? Não é centímetro, né? Então eu começo daqui, ó. 0, 2, 3, 6, 7, 2. Para transformar em quilômetro, tacar a vírgula aqui, ó. Vai ficar 2,7632 quilômetros. Certinho? Bem tranquilíssimo, né? Pronto, pessoal. É para isso que serve o estudo dessa circunferência, certo? Você vai trabalhar com alguma coisa redonda, vamos dizer assim, né? Aí
você utiliza essas informações. O π, você tem que saber o raio, o que é o raio, o que é um diâmetro, o que é como é que você calcula a área do círculo, como é que você calcula o comprimento da circunferência, como é que você calcula o comprimento só de um arco, beleza? Para poder você trabalhar com essas questões aí. Tá bom, pessoal? E aí, qualquer dúvida, já sabe, né? Entre em contato com o papai aqui que ele vai ajudar vocês, tá bom? Um abraço, pessoal. Deus abençoe e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.